essa oficina, mas para efeito de material para a nossa equipe, para sistematização dos trabalhos que forem realizados aqui essa noite. Para quem não sabe, a Semana de Governo Aberto é um evento internacional, então estão acontecendo eventos de governo aberto em vários pontos do globo. É uma semana promovida pela Open Government Partnership, que é uma organização internacional para fomento de governo aberto em estados, municípios e países. A nossa proposta aqui hoje é trabalhar coletivamente e pensar a construção de uma ferramenta. E o nome da nossa oficina é Recomendações para a Plataforma de Comunicação de Conselheiros de São Paulo. Apoiadores dessa Semana de Governo Aberto são a Prefeitura de Osasco, o Governo de Santa Catarina e a Controladoria Geral da União. E aqui, quem realiza essa oficina em São Paulo é a equipe de governo aberto, a Controladoria Geral do município, os parceiros da sociedade civil que fazem parte do nosso Fórum de Gestão Compartilhada, o Delibera Brasil, o Instituto Prospectiva e a ESA OAB São Paulo, que nos cedeu a plataforma para este momento. Nós temos aqui a equipe de governo aberto, mais a equipe do Delibera, a Controladoria e do INSPRO, para nos auxiliar nesse trabalho de hoje. Então, vamos começar. Cronograma da nossa oficina. Primeiro, vamos descobrir por que estamos aqui. Depois, nós vamos falar sobre desafios que foram mapeados no âmbito desse trabalho que nós estamos realizando. Nós vamos trabalhar juntos. Depois, a gente vai apresentar para todos aqui o que nós trabalhamos. Vamos ter aí um intervalo de 5 minutos para a gente poder beber uma água, respirar um pouquinho e voltar para a última dinâmica do nosso dia, que é o Pensando Além. Esse daqui, os 3 pontinhos, vocês vão descobrir só lá na frente. E aí a gente parte para as considerações finais e o fim da nossa oficina. Então, por que nós estamos aqui hoje? Existe aqui na cidade de São Paulo o que a gente chama de plano de ação em governo aberto. A nossa cidade já está no seu 3º plano de ação. Mas o que é um plano de ação? Um plano de ação é uma estratégia, é um tipo de projeto voltado para a abertura de governos. Um plano de ação compreende compromissos que são firmados pela administração pública e implementados. Mas a condição para que este plano de ação exista é que ele seja construído, implementado e monitorado em conjunto com a sociedade civil. Como eu disse, a nossa cidade já está no 3º plano de ação e estamos aqui porque nós estamos fazendo um trabalho acerca do compromisso 3 e do nosso marco de entrega número 3.4, que eu vou mostrar para vocês lá na frente o que é, que o objetivo dele é melhorar a forma de comunicação da prefeitura com os conselhos participativos, aprimorando os mecanismos de mobilização e diálogo entre os conselhos. Quando eu digo conselhos participativos, a gente está se referindo a todos os conselhos da administração pública e não única e exclusivamente ao Conselho Participativo Municipal, os CPMs, ou o CADES, ou o Conselho de Saúde. Então, esse é um trabalho mais abrangente. Quando a gente fala em plano de ação em governo aberto, ele foi construído em conjunto com a sociedade civil. Nós fizemos um mapeamento de quais os desafios que existem na nossa cidade que a pauta de governo aberto e as ações de governo aberto podem contribuir e melhorar. Dentro das discussões, o tema do conselho, fortalecimento dos conselhos, ele foi trazido à tona. Então, nós temos o nosso compromisso 3, que é promover ações para fortalecimento institucional dos conselhos e colegiados de políticas públicas da cidade de São Paulo. Vocês estão vendo que a gente tem aqui o símbolo do ODS 16, que é o ODS do qual a pauta de governo aberto e as ações que nós estamos realizando aqui pertence. Nós somos aqui apoiadores, inclusive, da implementação da Agenda 2030 e todas as ações voltadas para os ODS. Lembra que eu falei para vocês que existe um compromisso? Como que a gente entrega esse compromisso?
mediante os nossos marcos. Os marcos sinalizam que são as entregas que a gente tem que realizar para dizer e realmente tornar concreto aquilo que nós colocamos no nosso compromisso. Então, o marco do compromisso 3, que nós vamos trabalhar hoje, é o desenho de um mecanismo de comunicação que integre informações sobre todos os conselhos e colegiados de políticas públicas organizados pela Prefeitura de São Paulo, tais como agenda de reuniões, notícias sobre consultas, audiências, votações, eleições de conselhos e outros itens que fazem parte do trabalho de um conselheiro, claro que respeitando os nossos limites legais e, claro, a regulamentação de cada um destes conselhos. A nossa linha de ação para a execução desse marco é a seguinte: como que a gente vai construir ou pensar um projeto sem conversar com as pessoas que vão se utilizar desse projeto? Então, nosso objetivo aqui hoje vai exatamente ao encontro da nossa linha de ação, que é mapear todas as necessidades e expectativas com relação a esse mecanismo, tá? Então, qual o objetivo da nossa oficina? Saber quais são as expectativas de vocês, o que vocês visualizam para esse mecanismo que nós estamos falando, né? O que precisa de comunicação, qual comunicação causa uma integração, quais os elementos que esse mecanismo deveria conter. Então, a nossa proposta aqui é para a gente pensar coletivamente para construir coletivamente essa ferramenta. Vou dizer a vocês que quem tiver dúvida, por favor, pode ir registrando no chat, que a nossa equipe aqui de plantão vai respondendo e, conforme for, eu também entro para fazer algum esclarecimento. Então, antes da gente começar o trabalho de pôr a mão na massa, a gente vai contar um pouquinho para vocês como que foi o mapeamento que nós fizemos, que nós chegamos a essa solução. Como que nós, quando eu digo nós, eu digo as pessoas envolvidas na construção do terceiro plano de ação, que é os membros da sociedade civil que fazem parte do fórum, mais os membros da prefeitura que fazem parte desse projeto e os munícipes que participaram das nossas oficinas na época da construção do plano, porque nós fizemos várias oficinas como essas daqui de hoje, para poder trabalhar mais a fundo esses aspectos e ver o que vem de sugestão da parte das pessoas que vão consumir esse trabalho no futuro. Então, vamos um pouquinho lá para trás, que foi quando nós trabalhamos e mapeamos os desafios, pensando no problema central, que era o enfraquecimento dos conselhos participativos municipais e, consequentemente, de outros conselhos. Então, a nossa discussão girou em torno dessa problemática, e aqui nós estamos apresentando para vocês o que a gente chama de árvore de problemas. Aqui a gente foi levantando vários problemas que foram ditos nas oficinas e depois nós fizemos um trabalho para pensar quais as causas raiz desses problemas que foram levantados. Então, nós temos problemas aqui como baixa divulgação externa dos conselhos, ausência de articulação dos conselhos CPM e CADES com os conselhos gestores e setoriais, necessário aproximar os conselhos participativos municipais aos demais conselhos da cidade, ausência de um fórum de conselhos para distribuir e encaminhar prioridades nos territórios. Numa outra etapa, pensando em todos esses problemas, a gente foi identificando, claro, sempre trabalhando em conjunto, no fórum, em oficinas abertas, quais são as raízes desses problemas. E aí nós trouxemos questões como falta de articulação dos vários conselhos de políticas públicas, baixa integração entre os conselhos, ausência de um espaço de troca entre os conselhos participativos, ausência de uma ouvidoria dedicada a conselhos, ausência de ferramentas em comum como agenda oficial, eventos, fóruns para integração dos vários conselhos da cidade. Então, foi pensando nesses problemas que nós chegamos
a solução proposta, que um mecanismo que integre esses conselhos e que traga luz a essas questões é uma ferramenta que pode contribuir e fortalecer os conselheiros da nossa cidade. Então, essa é a nossa proposta. Que com a nossa ferramenta, a gente consiga eliminar aquelas causas, raízes, e assim solucionar aqueles problemas colocados. Então, a nossa proposta aqui é trabalhar em conjunto. E quando a gente fala trabalhar em conjunto, a nossa proposta é, nós vamos nos dividir em grupos, nós estamos aqui em 27 pessoas, a gente tinha proposto dividi-los em 4 grupos, e aí a gente vai trabalhar em que sentido? Vamos pensar em conjunto? Vamos pensar em conjunto a seguinte questão. Quando se fala de um mecanismo digital, uma plataforma, uma página de integração que reúna os conselhos, pensando em informações, documentos e o que é fundamental ter nessa ferramenta? O que é fundamental que ela apresente? Essa é a nossa pergunta norteadora. Mas, e como a gente responde? Vamos pensar o que pode facilitar e ajudar no dia a dia de vocês, tanto como conselheiro, como cidadão e cidadã que queira se aproximar desse espaço. Né? Como que eu faço para me aproximar dos conselhos, caso você não seja um conselheiro? Eu acho que deveria ter tal coisa nessa plataforma. Eu sou um conselheiro. O que me ajudaria? É ter uma agenda? É ter um repositório de atas? Então, é esse o trabalho que a gente vai fazer aqui. E como que nós vamos nos organizar para fazer este trabalho? Vocês viram que eu já dei um spoiler do que vai ser o próximo, né? Então, como que a gente vai realizar esse trabalho? Nós vamos nos dividir em grupos. Dentro de cada um dos grupos, nós vamos ter mediadores, que é aqui a equipe de governo aberto, a Silvia do Delibera, a Clarice do INSPRO, a Gláucia da Controladoria e eu aqui da equipe de governo aberto. Nós estaremos dentro desse grupo com vocês e todas as ideias que forem sendo colocadas dentro deste espaço de discussão, nós vamos registrar num painel e quando a gente finalizar essa etapa de ideias, nós vamos passar para uma plenária geral, nós estamos agora em 26 pessoas, e a gente vai apresentar a ideia de cada um dos grupos e vamos abrir um espaço de troca para que a gente possa perguntar sobre as ideias dos outros grupos e assim a gente ir esclarecendo aquilo que foi pensado dentro de cada um dos grupos. Essa primeira etapa, que é a que a gente vai trabalhar junto e que nós vamos pensar agora, ela vai ser de 20 minutos. Tá? Então, a partir do momento que nós nos dividirmos, nós teremos 20 minutos para iniciar essa discussão. Uma coisa que é importante, durante o momento que nós estivermos nos grupos, a equipe aqui de governo aberto, ela vai atribuir um número para cada um de nós que somos participantes aqui da oficina, exceto, claro, a equipe que está fazendo aqui a organização, e porque nós vamos ter uma etapa final onde nós vamos sortear o espaço de fala, tá? É claro que aquelas pessoas que não se sentirem vontade em falar, abrir o microfone, a gente também vai abrir o chat para esse tipo de trabalho ao final, ok? Então, enquanto nós estivermos aqui pensando, outra parte da equipe vai estar atribuindo número para cada um de vocês, para que a gente possa participar desse sorteio ao final. Quando a gente tiver aqui o relatório com todos os números atribuídos, a gente vai colocar aqui na tela para cada um ver qual é o seu número, ok? Então, seguindo, a gente vai começar agora essa etapa de pensar em conjunto. O Derek, membro aqui da equipe, vai dividir a gente, isso é automático, e enquanto nós estivermos no grupo, vai ficar um contagiro. O retorno para essa plenária, ele é automático,
ok? Então, a hora que a plataforma pedir para você aceitar ir para um grupo, é só dar ok, e quando a gente retornar para a plenária, isso vai ser automático, vocês não precisam se preocupar, porque você já vem de volta aqui para essa sala. Começando. Pessoal que ficou na sala, a gente está pedindo para vocês aceitarem os links para serem divididos para salas temáticas, tá bom? Não, tudo bem. Maria Amélia, Shindy. Pessoal, boa noite. Alguém está me ouvindo aí? Eu não estou ouvindo nenhuma fala. Boa noite. Os colegas foram divididos em salas para o debate. Acho que ele conseguiu ser redirecionado para a sala. Ok, agora é só esperar voltar. Breno, ¿te conoce?
Bruno, estamos de volta. Excelente. Eu fiz a contagem. Você está me ouvindo? Eu que participe mais é compartilho com vocês no final. Agora a gente tem aqui Consegue me nosso ouvir? tempo da luta. Tami, agora Eu consigo ouvir, Derek, mas bem pouco, assim. Acho que a Patrícia está. Eu não posso gritar porque a Patrícia está bem na minha frente. pensando na atuação dos conselhos, Eu fiz a contagem. Derek? Por enquanto, tudo certo dentro das salas. Eles têm mais 15 minutinhos lá dentro. E está dividido, teoricamente, paritariamente. Tem 5 em cada uma. Tem 5 representantes, 5 pessoas participando em cada uma das salas. E aqui está para a ordem de sorteio. Eu estou com um sorteador aqui do lado. Então, teoricamente, tudo certinho. E tudo dando certo. Que bom. No intervalo a gente coloca os números corretos só na planilha e pronto. E sorteio. Então, Não, o sorteio eu vou fazer assim. Isso. Tem de 1 a 6, então eu vou fazer de 1 a 6 no sorteio. Depois de 21 a 27, outro. Depois de 41 a 45, outro. Depois de 61 a 65, outro, entendeu? 5 sorteios diferentes. Cada um para um grupo. E aí a pessoa vai falar. Perfeito. Então, daqui a 5 minutos a gente entra nos grupos para dar o prazo de 10 minutos. Isso. Aí você pode ver ir pro 3 e pro 4, e o Bruno vai pro 1 e pro 2. Ah, beleza. Boa noite, Fernando. Boa noite, Andréa. Eu não sei se vocês me ouvem, mas estamos divididos em algumas salas temáticas. Eu acabei de colocar vocês dentro de algumas salas, é só aceitar o convite.
Bruno, você quer entrar na sala da Glaucia e ver se tá tudo ok? Claro, 1 minuto. Porque o jamboree dele está vazio. Eu fiquei. Eu tô tentando entrar um pouquinho. E aí depois você
Breno, me ouve? Sim, tô escutando. Tu conseguiu passar na sala de avisados em 10 minutos? Sim, consegui. Obrigado. Que isso? Sugado pela tecnologia no meio da conversa. Exatamente. Todo mundo voltou automaticamente. Aqui a gente estava também nas discussões, mas nós trouxemos aqui alguns cards no grupo que eu estou. E a única coisa, vou ser sincera, a única coisa que não deu tempo da gente fazer foi ver quem do grupo 1 que vai fazer a apresentação aqui do que foi colocado nos cardzinhos. Mas aí a gente decidiu isso na hora que nós fomos iniciar o momento de apresentação. Tá vendo, Patrícia? Quem fala, esquece. Eu estava esquecendo e eu pedi. Ah, não, então eu pedi, mas foi bem na hora que não deu tempo. Aí voltou todo mundo. Mas aí agora
a gente se organiza. Eu parei a minha apresentação aqui, deixa eu voltar para poder explicar para vocês como que vai ser esse momento agora. Patrícia, queria só tranquilizar os colegas, porque a gente acabou interrompendo o debate, estávamos lá empolgadas, que a gente vai continuar conversando ainda, né? Sim, sim, não, vamos. A gente tem agora uma etapa que é todo mundo junto e os grupos um perguntando para o outro. E depois, no final, lembra que a gente tem o Pensando Além? Tem novidade por aí, a gente vai ter mais discussão lá para frente. Então, vamos voltar aqui. Vocês já conseguem ver a minha apresentação? Sim. Então, vamos lá. Agora a gente vai apresentar nesse grupo maior aqui, onde nós estamos em 25, e vamos fazer a apresentação do que foi discutido dentro de cada um dos grupos. Então, a dinâmica vai ser o seguinte, a gente vai ter 3 minutos para falar o que nós discutimos, a gente vai deixar aqui para vocês, enquanto a gente estiver falando no grupo, o Derek vai compartilhar o Jamboard de cada um dos grupos, tá? Então, enquanto um membro de um grupo estiver falando, vai estar aqui na tela o cardzinho com que cada grupo colocou. Então, esse momento nosso, nós vamos ter 5 minutos para cada grupo, sendo que os primeiros, nós vamos ter 3 minutos para fazer a apresentação e depois a gente vai ter 5 minutos para respostas de perguntas. Então, a gente vai fazer o seguinte, enquanto o grupo 1 apresenta, grupo 2, 3 e 4 vão ter direito a fazer uma pergunta voltada para aquilo que foi colocado. E aí, o grupo 1 vai responder essas 3 questões que forem levantadas para a gente poder fechar esse ciclo. Isso vai acontecer com todos os grupos. Então, a gente vai começar aqui pelo grupo 1. Lembrando que depois dessa etapa, a gente vai ter 5 minutinhos de intervalo. A gente vai começar aqui pelo grupo 1. A única pergunta é se a gente consegue, Derek, aumentar o tamanho da letra. Conseguimos? Pessoal do grupo 1 que estava comigo, quem gostaria de falar? Eu posso falar, então. Ótimo, excelente. Vamos lá. Os demais colegas que estavam no grupo, se precisar depois responder e complementar, também podem, ok? Por favor, dá um toque que eu paro aqui, vocês complementam. Excelente, fica à vontade. Então, beleza. Então, a primeira coisa que a gente falou foi de ter informações claras e objetivas sobre os espaços participativos, né? Então, para as pessoas conseguirem entender quais são e como que elas podem participar. E, para além disso, também, algum espaço que tenha uma capacitação sobre esses instrumentos, para as pessoas que querem participar, mas tem alguma pulga atrás da orelha, alguma dúvida, então, né, também tem uma informação de como dá para chegar, como dá para falar, como dá para exigir coisa. E dentro da linguagem objetiva e clara, uma coisa que a gente falou foi de ter uma linguagem acessível, que não adianta a gente usar o português oficial, porque isso vai excluir 70% da população, 80% da população. Então, tem que traduzir, sair do mundo acadêmico, do português da cátedra e falar o português da rua, né? Senão não vai ser acessível, querendo ou não, né? Tem que ser um português quem está no boteco, no ponto de ônibus, consegue entender, o gari, né? Senão a população vai ficar alheia. Outra coisa também é ter informações práticas e fáceis onde encontrar os serviços. Calma lá, deixa eu... por exemplo, como ter acesso ao alimento, enfim, umas coisas que têm mais a ver com as políticas públicas, né? Então, alguma ferramenta fácil de entender. Eu estou numa região que está um deserto alimentar, não tem um lugar de comida saudável próxima, que é só industrializado. Que políticas eu posso acessar? Tem que ter nessa plataforma uma coisa simples, de botões, assim, políticas de alimentação. Aí você entra lá e já divide fácil, assim, alimentação para produção no campo, para consumo na cidade, sei lá, mas pensar algum esqueminha fácil de acessar
as políticas públicas, para as pessoas poderem saber o que elas têm direito, né, o que é a lei e poder exigir. Isso na alimentação, na saúde, enfim, em todas as áreas. Tem informações claras sobre o que faz cada secretaria. E aí eu acho que essas informações práticas e fáceis tem a ver com esse outro card aqui, né? O repositório sobre as leis, acho que são cards que se vinculam. E alguma coisa também de uma melhor prestação de contas em relação às propostas que passaram nos planos orçamentários que tem a ver com segurança alimentar, por exemplo, dentro do setor do Comusan, do Conselho de Segurança Alimentar, tem que ter ali o que está sendo feito, o que não está sendo feito, uma maneira fácil e acessível da pessoa ver. Olha, em tal subprefeitura, isso aqui foi uma proposta aceita e a prefeitura fez. Essa daqui foi proposta, foi ganha, enfim, passou em todos os processos sociais de aprovação, mas não foi feito. Né, que eu acho que é uma coisa assim, que tem mais a ver com, de certo modo, não deixar o poder público tratorar, né, o poder popular nessa democracia, senão a coisa não é democrática, né? Então, em certo modo, até talvez de constranger um pouco o poder público para prezar melhor para as propostas que passam, que são aceitas, que têm, né, assim, aceitação popular, para não tratorar por sei lá, por quê? Por vontade política, ou por incapacidade, ou por desinteresse, ou por outras questões aí. Acho que é isso. Quem quiser complementar? Ok, muito obrigada. Vamos lá agora para as perguntas. Tem alguém que queira fazer uma pergunta sobre as ideias colocadas pela equipe da Sala 1? Eu queria só... moça, qual é o vosso nome? Não está escrito aqui. Patrícia. Eu devo me apresentar de novo? Eu estava na sala 2, não precisa, né? Não, fica à vontade, pode falar. Tá, eu só perguntar. queria a fala do antecessor aí, o seu Chico aí, por exemplo, essa facilidade eu concordo com ele, pode ser que não seja pertinente minha opinião, tá? Nós tivemos aqui na gestão passada a primeira gestão do meu conselho participativo que combinou com a minha, né? Eu era oposição, acabamos fazendo parceria e evoluímos bastante aqui no nosso território. O que esse subprefeito fez? Ele fez um grupo de WhatsApp que a gente não precisava usar o 56. Então, por exemplo, assim, eu fui responsável por tapa-buraco, e daí dividiu em etapas, saúde, algumas pessoas, tapa-buraco, outra, e daqui que aconteceu? Eu era o responsável por tapa-buraco, então todo mundo mandava, os outros membros mandavam para mim, eu mandava direto para o grupo que era da própria subprefeitura. E nós tivemos uma evolução enorme aqui, né? Claro que a gente não evoluiu mais, não foi só zeladoria, conseguimos 17 conquistas exitosas na área da saúde, ele trouxe o Edson Aparecido, a gente se alinhou com o Bruno Covas, acabei depois um petista votando no Bruno Covas, que ele cumpriu tudo que ele prometeu. Então, eu acho que essa proximidade valeria a pena. Eu confesso que nós só estamos em 4 no nosso CPM, era a minha segunda gestão, teve a prorrogação, teve uma debandada, nós só estamos em 4, mas eu estou me sentindo sozinho. Não estou criticando os outros 4, tá? Que eu não sei por que acabou as pessoas desanimando, e eu estou perdido em relação... Nós não aprovamos nós temos 53 propostas. Nós não se juntamos ainda para aprovar as 15 mais. Então, eu peço ajuda particularmente, eu vou deixar meu e-mail, eu preciso de ajuda, pedi para o subprefeito, ele falou, não, Doge, pode vir, que eu estou disposto o atual, né? Eu estou disposto a ajudar, só que eu estou com dificuldade de unir nós 4 lá, porque eu não queria que essa responsabilidade fosse só minha. Nós estamos num coletivo, eu queria escolher as 15 propostas a mais que... eu vou terminar, tá, moça? Eu sei que eu sou suspeito, eu sou meio barrista, eu era pior, eu era mais barrista, e daí virei territorialista, e agora eu quero ser municipalista. Mas tem uma construção que foi legado do Bruno Covas, um terreno que ele comprou depois de 30 anos, que essa construção, essa gestão, ela teria por obrigação dar a certidão de nascimento para esse filho que ele deixou, que é a construção da UBS Fontales. E o meu maior receio que nós não consiga se junta
e aprove as 500, que eu quero, ou as 15, que está em cruz essa daí, que é a construção da UBS Fontales. Me ajuda, por favor, viu, Maria e Gláucia e todas. Doge, obrigada pela sua contribuição. Aí eu compreendo que é uma contribuição e não uma pergunta. E então vamos seguir para o grupo 3, se tem alguma pergunta com relação ao que foi colocado pelo grupo 1. Mas está anotado a sua questão, tá bom, Doge? Tá, mas você me desculpa, tá? Me Não, perdoa. imagina, que é um Saí do espaço de. contexto aí. É isso, aqui é um espaço de troca, só desculpa a gente com a questão de horário, que é para a gente poder liberar todo mundo no horário certo depois, mas aqui está gravado e obrigada pela sua contribuição. Oi, A Silvia, Débora fez uma pergunta no chat. no chat. Como ampliar o contato entre gestão, conselheiros, trabalhadores e cidadãos por meio dessa plataforma proposta? Acho que esse é o desafio. Exatamente. Está aqui todo mundo tentando pensar nisso. Esse, inclusive, é o objetivo que a gente quer com essa plataforma. Então, por isso que a gente fez a pergunta, né? O que não pode faltar para que a gente tenha essa interação? Uma coisa, se o Grupo 1 me permite colocar, como eu participei da discussão, quando eles falaram aqui de capacitação sobre os instrumentos que precisam de participação, não chegou aqui a proposta, mas na hora que nós discutimos, eu fiquei com a impressão de ser uma agenda, porque eu vou falar para vocês, existem capacitações aqui na prefeitura, mas essa agenda, ela é muito pulverizada, ela não é uma agenda única. Então, acho que talvez a gente possa colocar aqui um cardzinho na sala 1, falando uma agenda comum de espaços participativos. Gente, nós encerramos aqui os 5 minutos, vamos só ver se tem mais perguntas para o grupo 1. O Vitor perguntou capacitações da EMASP. Aí existem capacitações na EMASP, existem capacitações na Controladoria Geral do Município, existem capacitações dentro da própria equipe de governo aberto, na UMAPaz, mas foi o que eu disse, é um calendário pulverizado. Então, talvez, quem sabe, um calendário único nessa nossa plataforma não possa contribuir com isso. Vamos até acrescentar um cardzinho aqui na sala 1 sobre essa questão de uma agenda, né? E pode ser que ela venha dos outros grupos também. Então, gente, por questão de ordem, eu vou seguir para a apresentação. Sala 2. Equipe Sala 2, fiquem à vontade. A gente também não definiu quem ia falar, né, Maria? Se alguém que estava no grupo quiser tocar essa fala, senão a gente faz. Só não vale o Doge que já falou. Não, já falou, Doge. Não, eu dou preferência para a mulher, tá? Inclusive, estou me sentindo ofuscado que a Débora é uma verdadeira ministra, tá? De militância. Eu dou preferência para uma mulher, se quiser, mas eu posso falar do tema do MIT, de acessibilidade. Eu sou suspeito que eu gosto vou estar no participativo, eu gostei sempre do Teams, né? Do Teams, porque só que eu percebi, e nas reuniões de conselho gestor de saúde era sempre o Meet. O que acontecia? Daí ficava que nem Cinderela, era 1 hora, e daí caía, e daí depois mais 1 hora eles passavam outro link, mas eu percebia que tinha 28 pessoas igual agora na sala. Depois, na segunda reunião, no outro link, só vinha 12. Então, dificultava, saía do contexto, acabava deixando para o outro mês, e daí a gente não tem avanço. Já é difícil se reunir só uma vez por mês. E a maioria das pessoas, o celular é de baixa, não estou achando a palavra, não é de tanta qualidade, não tem tanta memória, tem dificuldade no Teams e no Zoom. Então, o Meet é o de mais fácil acesso, só que não pode ser que nem Cinderela. Tem que ser uma de 2 horas ou 3 horas, que fica até cansativo. Tá bom? Espero ter contribuído. Obrigada, Doge. Doge, Maria Camila.
Vou tentar ajudar um pouco aqui. Então, nós tivemos a Maria Verônica, a Maria Angélica, Maria Camila, Maria... esqueci o nome da outra colega, mas enfim, o grupo, e talvez também ser um grupo de pessoas, de conselheiros, o Luiz também lá de Sergipe tentou participar pelo chat, mais velhos, eles tinham uma preocupação bem legítima relacionada à tecnologia mesmo, né? Dela ser fácil, não ser esse Cinderela que o Doge falou. Então, de ser uma plataforma de fácil acesso, como essa do Meet, né? Que deram um exemplo que está conectada com o Google, então precisa ser leve, precisa chegar nela com poucos cliques. No painel de visualização, as informações precisam estar muito claras, muito bem apresentadas, né? E que ele precisa ser responsivo, ou seja, ser adaptável para os diversos tipos de aparelho. Então, se é celular, se é computador, se é tablet, essa plataforma ela precisa se adaptar. Em termos de informações, né, a preocupação de ter a agenda de reuniões, então, da gente compartilhar aí as informações sobre o que cada conselho está fazendo, qual que é a agenda fixa de reuniões, quando eles se encontram, onde eles se encontram, ter essas informações para tentar promover essa integração. Vocês estão compartilhando outra tela, não consigo ver o... Deixa eu olhar aqui Maria no... Camila, Já. com licença, o tempo se encerrou. Tá bom. Só para completar, também a preocupação com linguagem cidadã, que já foi mencionado, e os colegas também falaram, como exemplo, que a CGU já tem uma plataforma que é para o conselho de usuários, mas que a gente também poderia utilizar aí como uma referência. Excelente, obrigada. Vamos lá? Alguém tem uma pergunta para o grupo 2? Eu vi aqui que o grupo 2 colocou a agenda de reuniões que a gente tinha falado, né, quando finalizou a apresentação do grupo 1. Silvia, pode falar. Posso perguntar? Pode. Eu fiquei curiosa para saber quem que usa e se conhece bastante gente que usa essa plataforma CGU, Conselho de Usuários. Quer dizer, é um exemplo, uma referência positiva, e vocês conhecem bastante gente que usa, vocês usam, e o que mais vocês usam nela? O Vitor respondeu que ele não conhece a plataforma da CGU. Eu também não conheço. Eu nunca ouvi falar. Silvia, esse exemplo, né, essa plataforma, foi citado pelo Luiz, que ele é um servidor lá de Sergipe, só que ele está sem o áudio, então não sei se ele vai conseguir responder. Ele colocou os links aqui no chat, mas acredito que o restante do grupo também não conhecia a plataforma, então a gente colocou a título de exemplo para a gente pesquisar depois, ir atrás e ver quais são as funcionalidades. Bem legal. Eu ia fazer só uma observação que eu acho importante, essa parte da linguagem cidadã, assim, da questão das siglas mesmo, porque a gente acaba usando muito e as pessoas têm muita dificuldade, a gente acaba usando termos em inglês também, né, até as plataformas que a gente acaba utilizando têm nome em inglês, muitas vezes, e porque fica, né, que nem a gente tem o GT, né, então grupo de trabalho, você tem, os conselhos têm nomes enormes, né, então muitas vezes a gente vai usando as pessoas que, assim, quem está dentro do ambiente conhece muito bem, assim, e facilita a comunicação. Mas como a gente está pensando uma plataforma para quem é de fora, né, então tem que pensar bem essas coisas. Excelente. Temos mais alguma pergunta? Senão a gente já passa para a sala 3. Eu queria saber mais sobre essa plataforma CCU, porque a esfera, se eu não me engano, é federal, não é? Nós estamos discutindo a questão da municipalidade, não é isso? Porque é uma plataforma de esfera federal, dos conselhos nas outras esferas, não na esfera municipal, seria isso? Alguém pode me informar sobre isso? Não, essa plataforma, de fato, é uma plataforma da esfera federal, mas a ideia é que a gente olhe para essa plataforma como uma inspiração, assim, olhar, entender quais são as funcionalidades
e ver o que de legal tem nessa plataforma que a gente poderia trazer para a municipalidade. Acho que essa que é a ideia. Então seria unificar numa plataforma só todos os conselhos, CAD, CPM, Conselho de Saúde, todos os conselhos numa única plataforma, como seria esta plataforma na esfera federal. Seria isso, mais ou menos, o exemplo? Acredito que sim. A gente não conhece ainda essa plataforma. Como eu falei, foi um exemplo citado dentro do grupo. Mas a ideia é sim que a gente integre, né, informações sobre os diversos conselhos da cidade. Se me permite só fazer uma referência, Glaucia, embora eu não seja do grupo de vocês, só para pontuar a todos, hoje na nossa cidade a gente não tem uma plataforma que integre as informações sobre os conselhos, então essa da CGU veio como um exemplo para a gente olhar e ver o que é bacana, o que não é. Então, assim, esse trabalho que a gente está fazendo aqui hoje é porque nós vamos desenhar esse mecanismo, essa plataforma, né? Porque esse é o trabalho aqui proposto dentro do terceiro plano de ação, pensar e desenhar. Né? Então, é claro que a gente ainda não sabe a cara que ela vai ter, o formato que ela vai ter, quais os elementos a gente vai conseguir trazer, mas essa nossa oficina aqui é exatamente para isso, para clarear nossas ideias, entender quais são as necessidades, para a hora que a gente se unir com um grupo da sociedade civil que trabalha dentro do plano de ação, para que a gente possa colocar a mão na massa e fazer esse desenho, para aí sim propor a construção dessa plataforma. Nós encerramos o tempo agora aqui da sala 2 e vamos para a sala 3. Bom, Vitor, eu dá sou a pra Débora. guardar? Débora quer falar. O Vitor estava com uma pergunta, mas daí ele guarda para daqui a pouquinho, tá, Vitor? A Silvia já foi bem proativa no nosso grupo, a gente começou a discussão, ela já perguntou quem poderia falar, e o Nadir, então a gente estava ali em pessoas de quase no mesmo andar da Secretaria Municipal de Saúde, eu, o Nadir, do Conselho Municipal de Saúde, o Nadir também é do Grande Conselho de Idosos, e a Cacilda, que é da Ouvidoria, que é no mesmo andar, no prédio da Secretaria Municipal de Saúde, e o Vitor, que é, pelo que eu entendi, ele não é de nenhum conselho, mas ele acompanha bastante as políticas públicas. Então, a gente, de certa forma, retomou um pouco a questão dos problemas, né, questões estruturais, de falta de acesso à internet, nem todo mundo tem possibilidade de ter aparelhos para acessar, e até mesmo nem habilidades desenvolvidas. O Nadir trouxe um pouco os problemas que nós tivemos na construção do Plano Municipal de Saúde com o uso da plataforma Participe Mais, e aí, a partir disso daí, a gente foi tentando, então, pensar um pouquinho no que já existe, né, das plataformas que já existem, e como isso poderia ser feito uma plataforma de forma integrada para colocar em contato os diversos conselhos de políticas municipais, né? Então, foi falado aqui, na verdade, a gente chegou à conclusão de que são várias as ferramentas de comunicação necessárias, então, a Cacilda trouxe o WhatsApp como uma ferramenta legal, eu até falei, olha, acho que para organizar pode ser legal, mas talvez para conversar, às vezes, dispersa muito. Aí o Vitor falou bastante de informações que são importantes para ter nessa plataforma, né, e que a gente acha que, assim, eu ia fazer um comentário, mas acho que até aproveita essa questão do CGU, por exemplo, vem dentro de uma iniciativa do governo federal de concentrar todos os departamentos do Ministério da Saúde numa única plataforma, que não tem favorecido a aproximação com as políticas, né? Então, esse conselho de usuários, apesar de ser uma referência interessante, é para a gente ficar bem alerta. E aqui o que a gente até falou é que seria interessante ter uma plataforma que informasse quais são os conselhos participativos de São Paulo, mas, ao mesmo tempo, mantendo as plataformas autônomas desses conselhos também, né? Mas aí o Vitor trouxe, então, como informações importantes. Cadê aqui, ó? Peraí. Aqui, ó. Estava falando... Eu vou abrir um pouquinho, tem que acho que tem um aqui, acho que é o Plataforma Mais Organizada. Sim. É isso, ele estava falando. Quiser o complemento. Né? Isso. Seria uma plataforma mais organizada. Então, assim, a Cacilda falou de mídia, TV aberta, que é importante divulgar as informações, aí o Vitor foi trazendo uma plataforma mais organizada, que seja além de um site, né, que você só passa as informações,
que mostre, que tenha conhecimento de quais são os conselhos de São Paulo. Daí a gente falou um pouco do exemplo do Conselho Municipal de Saúde, que tem várias das informações que vêm sendo propostas aqui, mas é um site que precisa de atualização, enfim. E daí também falar um pouco quais são esses conselhos, fazer qual a competência de cada um, a descrição que eles fazem, né, o tipo, enfim, as atas de reunião, super importantes. E eu não lembro se o Vitor quiser ajudar aqui, de outras a gente até falou de quem são os conselheiros, né? Eu vou ter que encerrar, que já deu. Então, é isso. Perdão. Só uma coisa, é que faltou a parte de baixo do post-it, mas tudo bem. Que tem Vitor quer complementar. Eu só ia falar que eu acho muito importante ter uma questão de você alertar, né, notificar. Essa informação precisa chegar, porque mesmo, por exemplo, ao Participe Mais, né, você vai lá e e fala alguma coisa que você quer que aconteça, né, você vota no orçamento e tal, e aí chega uma devolutiva lá, mas as pessoas que votaram não sabem que chegou a devolutiva, porque só foi atualizado o site. Isso acontece muito com as informações da prefeitura. Você tem muitos sites, e se você não gera esse alerta, assim, para as pessoas receberem, ela nunca vai lá de novo, assim, ela não sabe o que aconteceu. Então isso eu não sei como implementar, mas é uma coisa que acho que faz muita diferença, por isso que a gente recebe notificação o tempo todo no celular, né? Então é com essa lógica da gente voltar, né, saber, você poder marcar que tipo de conselho você tem interesse, às vezes você está interessado em saúde daquela região, então esse tipo de coisa. Bacana, Vitor. Vamos abrir aqui para a pergunta do grupo 3. Alguém tem alguma pergunta específica? Pergunta para o grupo 3. Então, os senhores entendem que seria unificar nos conselhos, mantendo, como a doutora falou, né? Oi, Débora, tudo bom? Mantendo as plataformas individuais de cada um e unificar numa só. Mas antes de fazer isso, teríamos que olhar o que cada uma faz. Por exemplo, eu vejo e eu acompanho alguns CPMs como acompanho os conselhos de saúde. E cada conselho de região faz suas atas e coloca à disposição na SUB, alguns. Cada CPM age diferente. Então, dentro do próprio conselho, não se há uma unificação. Há um regimento a ser cumprido, atas. Mas quando tu começa a procurar atas, por exemplo, de São Mateus, estão lá na SUB, quando você procura para Itaquera, você não acha. Cada página de rede social, ela não é unificada. Ela não segue um script. Tem que ser assim, assim, assim. Você vê subs tem uma confusão de acesso à informação. Então, antes de unificar numa plataforma mais clara, objetiva, contendo quem é quem compõe o quê, o organograma, aliás, tem secretaria que sequer coloca seu organograma. Tem umas que estão de parabéns. Você coloca até o nome lá das pessoas, lá o grupo funcional. Mas tem outras que sequer coloca 156 para contato. Então, eu acredito que neste momento caberia unificar primeiro todas elas, mas primeiro fazer esse limpa, na verdade, senhores. Só um esclarecimento, Carmen, a gente não propôs a concentração numa plataforma. O que a gente propôs foi a reunião das informações que tem disponíveis, mantendo os sites, plataformas de cada conselho, né? É isso, seria reunir, mas não eliminar, né? Mas eu acho que você está certa nessa questão dos conselhos das regiões, acho que esse é o desafio que a gente falou. Tem uma questão de você passar informações, mas tem a questão de você receber também, de fazer essa escuta, né? Isso é o que a gente falou, daí acho que talvez uma parte que a gente falou, olha, manter, já que a gente está falando de digital, acho que manter manter os perfis em redes sociais, dar essa abertura, e lógico, que daí a gente vai precisar de investimento, de apoio do governo, de funcionário para cuidar, fazer essa mediação, dar essas respostas, enfim, ou de algum conselheiro, mas é isso. Gente, o tempo aqui para o questionamento, ele terminou. A Maria Angélica
está com a mão levantada. Maria Angélica, desculpa, eu vou ter que pedir para você a mesma coisa que a gente pediu para o Vitor, para ele poder, para fazer a sua pergunta na próxima etapa, ou então colocar aqui no chat para a gente. Eu vou colocar aqui no chat só uma observação, ouvindo esses últimos comentários, a questão de um repositório de atas e sistema de carregamento com todas as atas. Eu vou deixar aqui só registrada para a gente poder olhar essa questão, porque também achei aqui fundamental ter acesso, e o ideal seria realmente padronizá-las. Vamos, então, passar para o grupo 4, da Clarice. Perdão, Maria Angélica, se você puder escrever a pergunta, eu agradeço. O grupo 4, a Jane tinha... Jane, consegue falar? Olha, eu estou sem meu óculos aqui, eu não estou conseguindo enxergar. Mas se caso der para aumentar, acho que eu consigo sim. Está dando para ver agora? Agora tá. Ok. Agora ficou melhor. Então, a nossa ideia também é de ter uma plataforma para unificar os conselhos, né? E de acesso fácil à sociedade também. Então, nós colocamos aqui alguns... o que achamos, né, que poderia ter a plataforma. Eu vou ler para vocês, tá? Simples de usar e com facilidade acesso para os conselheiros. Ter acesso para a sociedade e entrar em contato com a plataforma. Deixa eu ver aqui. Ferramenta que facilite a comunicação interconselheiros, conselhos municipais da subprefeitura. Ampla divulgação da plataforma para que todos possam ter conhecimento via mídia geral. Ter conhecimento das propostas para não ficar repetindo o que já está sendo feito em cada região. Então, assim, cada conselheiro ter o conhecimento das propostas para eles não ficarem repetindo a mesma coisa, né? E cada conselheiro saber também os nomes dos conselheiros, o que cada um faz, né? Eu acho que tinha que ter essa facilidade. E facilidade também tanto para o app no celular, como também no computador, né? Que tem a conexão com a plataforma. Informações e detalhamentos dos projetos que estão em andamento de cada região, com cronograma, e identificação clara de todos os conselhos do município, para que todos saibam quem são e o que fazem. Facilitar as questões das siglas, né, que foi até comentado, acho que no grupo 1, né, a facilitação das siglas e o que significa. E é isso. Obrigada, Jane. Nada. Então, vamos lá. Temos perguntas para o grupo 4. Acredito que a Adélia fez uma colocação aqui no chat que não está entendendo o que seria unificar os conselhos. Ok. Délia, eu até cheguei a responder aqui que a proposta não é bem unificar os conselhos. Claro que cada um vai continuar agindo dentro do seu regimento, dentro da sua expectativa, dentro do seu escopo, mas esse é mais um trabalho de aproximação dos conselhos, para que o CADES saiba o que está sendo proposto dentro do CPM, por exemplo, para que o CPM saiba o que o pessoal do Conselho de Saúde está propondo. E aí criar uma sinergia entre essas propostas, para que o conselho possa, enfim, colaborar um com o outro e, quem sabe, dessa forma, fortalecer a atuação e melhorar
essa questão de relacionamento entre o conselho, o poder público e essa aproximação entre as propostas, porque muitas vezes um conselho pode colocar uma proposta que também tem a ver com o outro, e quando a gente unifica essas ideias, é claro que ela ganha uma maior força e um maior olhar. Eu não sei se eu fui clara na colocação, mas se algum membro do grupo quiser também esclarecer. É isso mesmo. Essa unificação seria unificação de... o que você mesmo falou, não é unificar os conselhos, né? Cada região vai ter o seu conselho, né? Cada município, tudo, mas é unificar na plataforma, né? Excelente, Jane. É bem essa a nossa ideia mesmo, quando foi proposto que se criasse essa plataforma, né? Para que ela fosse um meio aí de aproximação, unificação desse trabalho. Posso fazer uma observação sobre esse tema? Doge, o Vitor levantou a mão primeiro. Como o Vitor ainda não teve... Eu não acatei a pergunta do Vitor da outra vez, eu vou deixar o Vitor falar primeiro que você, ok? Por favor. Ok. Vitor, por favor. Não, eu ia perguntar, tem uma parte da identificação clara de todos os conselheiros do município. Isso é uma coisa que às vezes tem uma... Como é que vocês estavam pensando isso, assim? Se era ter o nome dos conselheiros, um e-mail, um WhatsApp, telefone, né, uma coisa assim? Né, como é que faz isso? Porque eu entendo que a ideia é, né, a gente trazer a população para participar mais. Você vai nos conselhos, eles, infelizmente, são muito esvaziados, assim, tem principalmente o pessoal que foi eleito e uma ou outra pessoa interessada, tal, mas eu fico pensando como fazer, né, como é que se está com um engajamento de alguma forma. Cida, você que colocou a ideia, quer responder, por favor? Cida está no ar? Mas a ideia mesmo que surgiu no grupo foi para que, primeiro que tem um monte de sigla que ninguém quase entende, né? Então, seria para simplificar essa comunicação. E muitas vezes você tem um problema numa determinada subprefeitura que você quer saber o que o conselho quem é. Então, vai para facilitar mesmo as informações de quem está onde, entende? Foi nessa linha. Eu não sei se alguém mais do grupo quer complementar, por favor. É a questão da... Não é unificar os conselhos, mas unificar as prioridades. Ok, gente, obrigada. Carmen e Dodge, por questão de tempo e ordem, eu vou ter que pedir para vocês, se vocês puderem, por favor, escrever no chat a colocação, porque nós já finalizamos aqui, e eu queria fazer um acordo com todos vocês agora. Nós tínhamos proposto, nós encerramos essa primeira parte das apresentações, mas nós começamos aí a nossa oficina com alguns minutinhos de atraso, em função da entrada dos participantes, e aí eu gostaria de ver com vocês o que vocês preferem. Porque a nossa previsão de término era às 20h30, nós já estamos às 20h20, e a nossa próxima atividade, ou Pensando Além, ela é muito importante para a gente nesse momento. Então, eu queria ver com vocês se tudo bem a gente pular os 5 minutinhos e se tudo bem a gente estender o nosso trabalho até as 20h40. Vocês poderiam? Eu poderia até 20h40. Deixa eu só falar, deixa eu falar. Deixa eu falar. Dodge, eu vou ter que te pedir perdão nesse momento. Se você puder escrever a sua fala, ela vai ficar registrada aqui na oficina e a gente vai ter outros momentos de fala. Se você me permite, por favor, dar continuidade, né, para que a gente possa seguir para a próxima etapa, porque ela é igualmente importante para essa nossa discussão. Então, vou agradecer a vocês por terem topado ficar aqui mais um tempinho conosco e por pularem um intervalo. E agora a gente vai falar sobre o que é o Pensando Além. Nós estamos falando em
melhorar a participação, fortalecer os conselhos. Então, quando a gente fala, vamos pensar além, a proposta aqui é a seguinte: além da plataforma, que outras soluções vocês vislumbram? Como que a gente pode atingir a sinergia com as outras instâncias e projetos da prefeitura? Até nessa primeira discussão a gente já vem falando, né, de outras formas, né, de como que a gente causa essa interação. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui a gente falou de formação, mas que as formações não estão chegando para os conselhos. A gente tem aqui o programa Agentes de Governo Aberto, que é um programa de capacitação. A gente tem oficinas acontecendo de forma gratuita pela cidade. A gente falou aqui sobre prestação de contas. Nós falamos sobre saber o que a prefeitura fez, o que ela não fez, o que ela deixou de fazer. A gente tem um projeto chamado Diálogo Aberto, que inclusive ele está sendo redesenhado e é um espaço de prestação de contas no âmbito das 32 subprefeituras. Até 2018 ele acontecia dentro do espaço do Conselho Participativo Municipal, mas em 2018 o próprio conselho pediu para que as reuniões não fossem mais dentro das reuniões do conselho, e sim um espaço fora. E nós transformamos o diálogo aberto em reuniões abertas, em audiências públicas. A gente tem o Participe Mais, que é o nosso site de participação. Será que essa plataforma cabe dentro do Participe Mais? Será que ele não pode ser um coadjuvante nesse sentido? Que outras ações tem na prefeitura? O SP156, que é um canal de entrada aqui da prefeitura, de solicitações, a ouvidoria. Então, a nossa proposta agora é pensar, porque a gente pensou muito no online, certo? Existe alguma coisa híbrida que a gente possa fazer? Existe alguma outra ação que vocês vislumbram, que pode colaborar com vocês enquanto conselheiros, enquanto cidadãos, enquanto munícipes que querem ter acesso a essas informações, a esses projetos? A gente vai seguir aqui agora da seguinte forma. A nossa proposta é que a gente tenha 20 minutos de discussão. Os participantes vão ser sorteados de acordo com o número atribuído individualmente no grupo de trabalho. Então, o Derek vai compartilhar aqui com vocês a planilhinha onde nós colocamos o número para cada um de vocês aqui presente. E deixar claro, se o participante for sorteado e não se sentir à vontade para expor ou trazer a sua fala agora, nesse momento, a gente sorteia outra pessoa, ok? Então, eu vou interromper aqui a minha apresentação para a gente poder realizar agora o sorteio para fala. Uma coisa que eu vou pedir para vocês é que essa fala tenha em torno de 1 minuto e 20, mais ou menos, para a gente não extrapolar além do que eu já estou extrapolando. Peço até desculpa por extrapolar com vocês. E para aqueles que não forem sorteados, por favor, fiquem à vontade para colocar suas contribuições no chat, porque tudo isso daqui que a gente está trabalhando, nós vamos sistematizar depois, ele vai ser discutido num outro grupo, que é o nosso grupo de trabalho, que vai colocar a mão na massa para pensar em como trazer essas recomendações de vocês para o mundo virtual, de uma forma que ele possa se transformar realmente nesse mecanismo que a gente almeja. Nós estamos aqui com a planilha, nós estamos vendo o GT1, o GT2 e o GT3, e agora o GT4. Vocês conseguiram conferir se vocês estão aqui nessa lista? Então, eu vou pedir para a gente sortear o primeiro, isso. Número 1, a Elida Souza. Elida está conosco ainda? Vamos partir para o próximo número. Sou eu. Oi, Chico. Por favor.
Olha, eu não consegui pensar em nada assim, não, para falar, mas me veio uma coisa que eu não sei se tem a ver com essa pergunta de fato, assim. Eu sou novo no Comusan, no Conselho Municipal, eu sou, enfim, estou entendendo como é que é essa dinâmica ainda, então eu posso estar até cometendo algum engano, né, nisso, assim. Mas, até agora, eu nunca vi nenhuma entidade do poder público chegar no Comusan, né, que é o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, quem vai propor política pública que tem a ver com alimentação, coisa assim, nunca vi esse pessoal chegar para dialogar com o Comusan, né, para alinhar as coisas. Então, acho que assim um pouco mais de consideração e respeito por parte das instâncias do executivo, do legislativo, eu acho que seria algo interessante assim para ter mais, enfim, para ser mais legítimo mesmo, né, o conselho. Eu não sei se tem a ver com a pergunta, mas enfim, é a única coisa que me veio na cabeça. Foi isso. Acaba a minha fala. Só para a gente poder traduzir, ver se eu compreendi. Seriam propor reunião entre órgãos, exatamente, para conversar sobre necessidades de Não, cada assim, conselho? quando Como que a gente poderia escrever essa sua ideia? acho que daria para escrever assim, né, de definir a necessidade do poder público quando vai tratar dos assuntos nos quais existem conselhos populares, que ele dialogue com esses conselhos, né? Porque aí tem o legislador que vai fazer uma lei sobre alimentação, tem o executivo vai Compreendi. fazer vai implementar uma lei, mas não para escutar a galera do Comusan. Aí a galera fica numa luta, falando ali sem ser escutado, muitas vezes sendo tratorado. Então acho que assim, até para legitimar, né, para as pessoas quererem participar mais, assim, para ser de fato algo real. Compreendi. Nós colocamos aqui como proposta de texto ampliar o diálogo entre os conselhos e secretarias responsáveis pelas políticas públicas ao desenhá-las. O Victor colocou no chat uma coisa semelhante também. Queria que a prefeitura compartilhasse o que ele está fazendo, normalmente só é compartilhado o resultado. Vai dar uma palestra, não vem discutir. Então, eu acho que não sei, né? Porque eu acho que também falta um pouco aqui, as pessoas não têm informação sobre essas outras atividades, Patrícia, mas eu acho que tem a ver com diálogos mesmo, com o programa Diálogos, mas com a presença de membros da administração dialogando com os conselhos sobre aquela área do conselho, né? Sobre o que está sendo feito. Tá. Gente, só para deixar claro, as contribuições que forem colocadas no chat, a gente vai trazer para dentro da sistematização do trabalho na íntegra, ok? Vamos sortear a próxima fala. Estão vindo sugestões interessantes aqui no chat, gente. Também. Dodge, você foi sorteado para falar aqui no nosso espaço. Lembrando que a gente tem aqui 1 minuto e 20 para sua colocação. Ô, moça, eu perdi o contexto, eu abro mão da minha fala, tá? Inclusive, falando de sigla, eu queria que você me explicasse depois o GTE, esses GTs que vocês colocaram, tá? Eu vou ficar como ouvinte para ver se eu aprendo mais, tá bom? Obrigada, Dodge, por ter cedido sua fala. GT, enquanto a gente sorteia o próximo, só para explicar, GT aqui na prefeitura se chama Grupo de Trabalho. É uma forma que nós encontramos de abreviar o termo grupo de trabalho. Então, como nós tínhamos 4 salas de trabalho, aqui nós temos 4 grupos de trabalho diferenciados. A próxima sorteada foi a Maria Adenilda, número 22. Olha, eu acho, dado o avançado da hora, eu cedo também a minha fala para que a gente possa dar continuidade. Ok, agradeço, Maria Adenilda, perdão. Próximo. Faz, por favor. Que eu combinei com vocês até as 20h40. Enquanto a gente sorteia, eu vou colocar aqui a Débora
colocou no chat também a seguinte questão: educação permanente sobre políticas sociais, instrumentos de gestão e de participação institucional e sobre ferramentas digitais. 2, ampliação do quadro de funcionários públicos atuantes no apoio aos usuários, no contato com a gestão de cada área. Criação de um Fórum de Políticas Sociais de São Paulo como um espaço institucional. E disponibilidade de espaços com conexão e equipamentos para o uso das plataformas digitais na participação social nas políticas públicas. A próxima sorteada foi a Adélia. A Adélia está conosco aqui ainda? Então, vamos partir para o próximo. – 41, Cacilda Mendes. Cacilda, está conosco para trazer sua contribuição? Sim, vou falar rapidamente. Eu acredito que os conselhos, eles estão distantes da população de baixa renda, então teria que criar um canal, alguma forma, não sei se com mais pessoas capacitadas para isso, né? Para chegar mais próximo da população de baixa renda. É isso. Grata, Cacilda, muito obrigada. Vamos, então, fazer mais um sorteio. Norma Neres está conosco ainda? Vamos seguir, então, para o próximo sorteado. Presente, estou presente. Ah, Norma está presente. Perdão, Norma, não enxerguei você aqui na lista. Por favor, fica à vontade. Então, a minha visão, além que eu tive aí eu pensei, por enquanto vocês falavam, é ter oficinas com dinâmicas em todos os espaços, utilizando os espaços também pode ser utilizados nos fóruns das 5 macros regiões. Utilizar esses espaços para oferecer oficinas com dinâmicas, igual essas que nós estamos fazendo virtual, que elas sejam feitas no físico também, seria importante. Essa é a minha colocação. Obrigada, Norma. Vamos acatar mais um último número e aí a gente parte para as considerações finais. Desculpa, não ouvi, Derek. Ah, número 62, a Jane Fátima. A Jane está conosco? Oi, sim. Oi, Jane. Eu queria acrescentar também que eu acho importante também fazer fóruns, né, com os conselhos e fazer com que a sociedade também participe dele, né? Então, eu acho importante fóruns e... esqueci a outra palavra. Mas essas reuniões, sabe? Eu acho muito importante para a gente poder estar junto, né? E fazer da melhor forma para a nossa cidade. Excelente. Então, nós estamos colocando aqui também, os laranjinhas são as contribuições que estão vindo do chat, tá? Então, agora, a gente vai encerrar aqui a etapa de falas, de trazer as contribuições de vocês. O chat ainda está funcionando, tá? A gente vai continuar com o chat aqui aberto até o final da oficina, então ainda vocês podem continuar contribuindo. Enquanto isso, eu vou contar para vocês um pouquinho agora, dentro das considerações finais, quais são os próximos passos.
O que vai acontecer? Todo esse trabalho que nós fizemos aqui hoje, ele vai ser sistematizado. Quando eu digo sistematizado, a gente vai preparar uma apresentação para divulgar dentro do Fórum de Gestão Compartilhada, dentro do grupo de trabalho que vai pensar nessa plataforma. Nós estamos realizando um mapeamento com os órgãos coordenadores de conselhos municipais para entender quais são os conselhos que tem na cidade de São Paulo, o papel de cada um deles, em que secretarias eles estão alocados. Nós vamos fazer uma apresentação dessas propostas para o grupo de trabalho, lembrando que o nosso grupo de trabalho, ele é composto por membros de governo e a sociedade civil que compõe o nosso Fórum de Gestão Compartilhada, responsável pela criação do Plano de Ação em Governo Aberto, e aí o fruto desse trabalho é a elaboração do desenho desse mecanismo. Tá? Então, esse trabalho que nós fizemos aqui hoje, ele serviu de base para nos auxiliar e entender quais são as expectativas, o que vocês acham que deveria ter dentro dessa plataforma para que a gente consiga realmente colaborar com vocês e não que seja mais uma ferramenta que talvez não venha a ter a utilidade que se espera. Tá? Então, esse é o trabalho que a gente está fazendo dentro do terceiro Plano de Ação em Governo Aberto. E eu queria aproveitar, antes da gente encerrar, sei que já deu 20h40, esse era o nosso acordo, mas agradecer a participação de vocês. Esse é um espaço muito importante, muito caro para nós aqui de Governo Aberto, assim como para a Sílvia, para a Clarice, que são da sociedade civil organizada e que trabalham pensando e colaborando nas políticas públicas, pensando em engajamento, participação social. Então, esse trabalho aqui para a gente é muito importante. Agradeço vocês por estarem aqui e deixar um convite para que vocês sigam as redes sociais de Governo Aberto, porque o restante desse trabalho que eu falei para vocês, a gente vai publicando dentro da página de Governo Aberto os resultados, o que está sendo realizado dentro do terceiro Plano de Ação em Governo Aberto. Então, também é uma forma de vocês continuarem seguindo e acompanharem o que vai acontecer daqui para frente, pensando quando a nossa equipe desenhar esse mecanismo e quando futuramente esse mecanismo estiver no ar, pensando em colaborar com o trabalho de vocês enquanto conselheiros e colaborar com os cidadãos que precisam se aproximar deste espaço. Agradeço aqui as equipes, o Breno, o Bruno, o Derek, a Maria Camila, a Gláucia, que esteve aqui conosco, são da prefeitura, mas a Clarice e a Sílvia, que estão sempre aqui com a gente nos trabalhos. Gente, desejo para vocês uma boa noite e digo mais, tem mais oficinas acontecendo dentro da Semana de Governo Aberto. Nós temos praticamente atividades a semana toda, então até o dia 20 nós vamos estar discutindo temas correlacionados à transparência, participação social, inovação e tecnologia, combate à corrupção, dentro desse espaço maior que se chama Semana de Governo Aberto. Então, fica aqui o meu convite para que vocês continuem nos acompanhando e participando. Gente, muito obrigada, boa noite para todos. Boa noite, me senti em casa. Minha mãe é Maria, tenho 10 irmãs Maria e vi um Muitas monte de Maria. Maria aí, para mim, uma satisfação. Boa Tô noite, até pessoal. agradecendo. Boa noite, Boa noite. pessoal. Boa noite, bom descanso. Tchau, Débora. Débora, você é meu exemplo para mim, hein? Ministrona. Apareçam lá, Débora, você, Victor, vocês que entendem de comunicação, aí aparece na oficina amanhã, vai ser bom. 2 horas. Tchau, gente. Tchau.